Carta aos Hebreus, nós temos estado a falar sobre esta carta, cujo tema é a supremacia de Cristo. Toda esta carta é um argumento, uma argumentação em como Cristo é maior do que qualquer outra personagem, é maior do que qualquer outra figura, nomeadamente do que todas as figuras do Velho Testamento. É uma carta dirigida aos cristãos que tinham vindo do judaísmo e que precisavam de perceber e de ficar com isso bem estabelecido, que Cristo, ele era superior a todas as outras figuras, por muito importantes que elas tivessem sido na história de Israel. E estamos já no capítulo 5. Vou ligar aqui isto. Já no capítulo 5, vamos ler aqui no capítulo 5, em que fala de Cristo como sumo sacerdote. Nós já estivemos a falar do que é isto do sumo sacerdote da última vez que eu partilhei a palavra, que já foi há um bom tempo. Entretanto, falou-se aqui de outras coisas também muito importantes, mas vamos ler em Hebreus no capítulo 5, versículo 1 ao 9. Vamos ler então. Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como a Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então a primeira pergunta que vem à nossa mente naturalmente é: o que é um sumo sacerdote? Não é? Quando diz no versículo 1 que todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, temos que pensar nisto. O que é o sumo sacerdote? Nós falamos da última vez que o sumo sacerdote era o responsável máximo pelo templo. O templo de Jerusalém, o templo dos judeus. Ele era a pessoa responsável, era o responsável máximo. Havia outros sacerdotes, mas o sumo sacerdote era o responsável máximo. E no templo eram oferecidos sacrifícios pelo pecado. Eram oferecidos sacrifícios, vários tipos de sacrifícios. Há basicamente cinco tipos de sacrifícios diferentes que eram oferecidos no templo por vários tipos de pecado, por várias formas. E não vamos entrar por aí no sistema sacrificial, ainda que era interessante fazer isso, mas não vamos entrar por aí. Mas o sumo sacerdote tinha uma responsabilidade muito especial. Só o sumo sacerdote é que podia entrar no compartimento mais sagrado do templo, que era chamado o Santo dos Santos. Era o compartimento mais interior do templo, em que Deus concentrava a sua presença. Era o compartimento da presença de Deus. Obviamente, como dissemos, Deus está em todo lado, não é? A presença de Deus está em todo lado, sendo Ele omnipresente. Mas há ocasiões e lugares em que Deus manifesta a sua presença de uma maneira especial e mais intensa e mais profunda. E o Santo dos Santos era esse lugar onde a presença de Deus se manifestava dessa maneira. Não é? É também um símbolo. Não é? Era preciso entrar no Santo dos Santos para entrar na presença de Deus. Nós falamos que hoje a presença de Deus, lembram-se da palavra em hebraico,
que descrevia a presença de Deus no Santo dos Santos era a Shekinah. Shekinah, a presença Shekinah de Deus, né? Que é diferente de presença omnipresente de Deus. Né? A presença Shekinah de Deus, hoje, depois do templo ser, deste sistema do templo ser abolido por Cristo, está em todo lugar. Né? Então nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós vamos trocar isso por miúdos mais à frente, mas aqui o importante é dizer que só o sumo sacerdote é que podia entrar nesse compartimento. Uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, oferecia sacrifícios por todo o povo, por todos os pecados de todo o povo e por ele próprio também, porque o sumo sacerdote era tão pecador como qualquer outra pessoa. Né? E ele precisava de que também o seu pecado fosse expiado, também o seu pecado fosse redimido. E ele oferecia sacrifícios por ele próprio, porque ele próprio era pecador. E nós vemos que o sumo sacerdote, ele não era alguém com uma responsabilidade acrescida, era alguém com uma responsabilidade especial, única, mas ele não era mais do que qualquer outra pessoa. Ele precisava tanto de salvação, precisava tanto de perdão como qualquer outra pessoa. E por isso era suposto que o sumo sacerdote tivesse o quê? Compaixão. Né? Por isso é que diz aqui, no versículo 2, que o sumo sacerdote ele era tomado entre os homens, homem, e era constituído a favor dos homens. Né? Ele não era... A ideia aqui não é o sumo sacerdote ser o Santíssimo. Né? Era ele servir os homens. O sumo sacerdote era chamado para servir, ele era tomado para ser a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça sacrifícios e dons pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, a ideia de Deus era chamar alguém para exercer esta responsabilidade, mas exercê-la com compaixão. Nós vemos que o ser humano é especialmente vulnerável ao poder. Quando um ser humano é colocado numa posição de grande responsabilidade, é fácil deixar-se corromper pelo poder que está inerente a essa responsabilidade e tornar-se arrogante, e tornar-se prepotente, e tornar-se quase Deus, né? Em relação aos outros homens. Não é esta a vontade de Deus. Não era para isto que o sumo sacerdote era chamado, apesar de que nós vemos até no Novo Testamento que os sumos sacerdotes, os sacerdotes no templo estavam corrompidos, tinham-se vendido ao poder político romano e por isso também não deram um julgamento justo a Jesus. Né? E o sumo sacerdote não foi íntegro, não era íntegro. Tinha-se esquecido que também ele próprio estava rodeado de fraqueza, que também ele próprio era um pecador. Mas de facto era esta a ideia. A ideia era haver compaixão. E já na passagem anterior que lemos no capítulo 4, diz exatamente isto. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. De quem é que o autor aos Hebreus estava a falar aqui? De quem era este sumo sacerdote que nós temos e que pode compadecer-se das nossas fraquezas? O próprio Jesus. Né? Ele foi o supremo sumo sacerdote. Podemos dizer o sumo sacerdote. Né? O sacerdote acima de todos os sumos sacerdotes. E ele foi o exemplo máximo de compaixão. Ele em tudo foi tentado, apesar de nunca ter caído em tentação, nunca ter cometido pecado. Mas Jesus dá-nos esse modelo. Um modelo de compaixão. Jesus ele sofreu todas as tentações que um homem sofre, que um ser humano sofre.
Então nós podemos ter esta certeza que Deus compreende, Jesus compreende aquilo que nós passamos. E Ele também compreende, e Ele também sabe, e Ele também ordena que haja, que nós possamos confiar nele para ter a vitória. E isso é fé. Não é? Nós temos de ter cuidado, porque nós às vezes aproveitamos o facto de Deus nos compreender para nos desculparmos de tudo errado que nós fazemos. Não é? E dizemos assim, Deus sabe que eu sou humano, que eu falho. É verdade, Deus sabe, mas isso não pode servir de desculpa para nós estarmos sempre a meter os pés pelas mãos. Porque nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Não é o vizinho do lado, não é o nosso passado, não é a nossa infância, não é o nosso pai, a nossa mãe, não é a sociedade. Esqueçam isso. Esqueçam. Não é que essas coisas não sejam reais e não tenham influência, mas não têm a última palavra. Quem tem a última palavra somos nós. Nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Portanto, não vamos vir com desculpas esfarrapadas, passo a expressão, de que eu estou sempre a fazer a mesma asneira, estou sempre a fazer a mesma coisa, mas Deus conhece, Deus sabe que eu sou fraco, que eu sou humano. Isso não vale. Porque Deus, ao mesmo tempo que sabe, Ele também nos deu tudo o que nós precisamos para vencermos as tentações. Ninguém é obrigado a estar sempre a cair na mesma tentação. Sim, é verdade, vamos sempre falhar. Temos sempre lutas novas, desafios novos. Não é suposto que nos conformemos em estar sempre a cometer o mesmo erro na mesma área. Não é. Okay? Portanto, se essa é a tua, se este é a nossa racionalização, se este é o nosso esquema mental, estamos sempre a fazer a mesma coisa e depois dizermos, mas Deus sabe, mas eu não consigo, é mais forte do que eu, não vale. Se esta é a nossa racionalização, isso não tem base na Bíblia. Porque então para que é que Deus está connosco? Só para nos acompanhar nas nossas asneiras? É só para isso que Deus está connosco? Não, Deus está connosco para nos acompanhar, mas também para nos dar a vitória. E essas duas coisas têm que andar sempre a par. Compaixão não significa que Deus vai aceitar tudo o que nós fazemos. Não significa isso. Compaixão significa que Deus está connosco, que Ele nos ama, que Ele compreende a nossa luta, Ele compreende as nossas batalhas, Ele compreende Ele compreende a nossa dificuldade, compreende, mas Ele quer nos dar a vitória e Ele pede obediência. Ele pede obediência. E se Ele pede, é porque é possível. Se calhar não na nossa... Não é se calhar, é de certeza que não na nossa força. E às vezes o problema é esse. É que estamos a lutar com a nossa força e não deixamos que seja Deus a lutar por nós. Em vez de nos rendermos a Deus e deixarmos que seja Ele, não, somos nós, a nossa força e a nossa determinação a querer alcançar as coisas, a querer alcançar a vitória. Não serve também. E Deus tem compaixão de nós. Ele olha para nós e diz... Tanta luta, tanta persistência, tudo em vão. Porque em vez de confiares em mim, estás a confiar em ti próprio. E Deus tem compaixão de nós aí. E Deus deseja mais do que isso. Deus deseja levar-nos para um novo nível. Um nível em que nós não estamos sempre com desculpas esfarrapadas, em que nós obedecemos e não o fazemos pela nossa força humana, mas fazemos pelo poder do Espírito de Deus, porque confiamos nele. É para esse nível que Deus nos quer levar. Então, nós vemos aqui que Deus chama os sacerdotes para serem homens em favor dos homens e que oferecessem por eles próprios e pelo povo oferta pelos pecados. Está no versículo 3. Mas não é qualquer um. Diz aqui que ninguém toma para si esta honra a não ser aquele que é da linhagem de Arão. Aquele que é chamado por Deus. Arão, irmão de Moisés, foi encarregado por Deus de ser aquele que ia começar uma linhagem de sacerdotes. Não é? Todos os sacerdotes deviam vir da linhagem de Arão. Não é? Da tribo de Levi. Mas havia um problema.
A tribo de Levi, Levi era um dos filhos de Jacó, né? Também chamado Israel, e cada um dos filhos de Jacó era o pai, digamos, de uma das tribos de Israel. Né? Mas havia um problema aqui, e os judeus levantavam esse problema. Mas Jesus, ele não é da linhagem de Arão. Ele não é da tribo de Levi. Ele é da tribo de Judá. Então como é que isto pode ser? Como é que Jesus podia ser esse sumo sacerdote se ele nem sequer era da linhagem de Arão? A resposta está aqui. Cristo, versículo 5. Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus vem de outra ordem. Jesus não vem da ordem sacerdotal, a linhagem normal do povo de Israel. Jesus era de outra ordem. Isto também nos mostra que Jesus, ele era de outra categoria. Ele não era mais um sumo sacerdote. Ele não era mais um mestre. Ele não era mais um judeu importante. Ele era maior do que tudo isso. Jesus, hoje em dia, está muito na moda, continua a estar muito na moda, dizer, mas Jesus, eu não acredito em Jesus, mas que ele era um homem. Eu não acredito que Jesus era Deus, mas que ele era um homem sábio, que ele era um mestre. Isso aí ninguém pode dizer que não. Mas Jesus, há um autor que é C.S. Lewis, ele diz, Jesus não nos deixa essa opção de dizer ele era um bom mestre, ele era um mestre sábio. Não nos deixa essa opção, porque alguém que diz que é filho de Deus não pode ser um mestre sábio. Ou é verdade e é filho de Deus, ou então é um louco ou um mentiroso. Não podemos ter as duas coisas. Ou acreditamos que Jesus é Deus, ou não podemos acreditar que ele é só mais um mestre. Porque ele não nos deixa essa opção. Um mestre que diz que é filho de Deus, um mestre que diz que ele e o Pai são um só, um mestre que diz que antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Ele não nos deixa essa opção de ser só mais um mestre. Ou ele era mesmo filho de Deus, ou ele era Deus encarnado, ou então ele era um mentiroso, ou era um lunático, um louco. Portanto, este é um argumento para nos mostrar que Jesus não era só mais um sacerdote. Ele era de outra ordem. Mas quem é este Melquisedeque? Que diz que Jesus era sacerdote eternamente. Sabem, Melquisedeque é um personagem absolutamente fascinante. Muito misterioso na Bíblia. E vale a pena nós conhecermos um bocadinho sobre este personagem e sobre como Deus se revela na Bíblia através de pormenores que muitas vezes a nós nos passam despercebidos. Melquisedeque, ele aparece em Gênesis e é muito enigmático. Mas vamos ler em Gênesis. Vamos abrir em Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, versículo 18 a 20. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão andava na sua peregrinação na terra, em guerra contra reis daquelas terras, e Abraão estava a celebrar uma vitória e aparece-lhe este homem, Melquisedeque, rei de Salém, que lhe trouxe pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Na altura não havia sacerdotes, não é? Deus ainda não tinha instituído aquele sistema sacerdotal. Isso só veio com Moisés, mas muito tempo depois, não é? Séculos depois. E este homem aparece, e reparem já naquilo que Melquisedeque trouxe a Abraão. O que é que ele trouxe? Pão e vinho. O que é que isto nos lembra? A ceia, não é? Melquisedeque, ele oferece
pão e vinho a Abraão. Já temos aqui duas sombras que nos apontam para algo mais real. Ele traz pão e vinho, como Jesus ministrou na Santa Ceia, pão e vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue na cruz. O seu corpo partido e o seu sangue vertido na cruz. E Melquisedeque traz isso a Abraão. Reparem também que Abraão, ele fez o quê? Ele deu o dízimo. Deu o dízimo de tudo. Tudo aquilo que Abraão tinha conquistado na guerra, nas guerras que estava a travar, e que tinha saído vitorioso, ele trouxe os despojos e ele deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aparece este rei, sabe-se lá de onde, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e Abraão dá-lhe o dízimo, dá-lhe a décima parte que é suposto ser a melhor parte, de tudo aquilo que Abraão tinha conquistado, de tudo que Abraão tinha ganho. Reparem que quem dá o dízimo, e o autor aos Hebreus vai falar disto, quem dá o dízimo é maior ou menor do que quem o recebe. Quem dá o dízimo é maior ou menor do que quem o recebe. Pensem. Quem dá o dízimo é maior ou menor do que quem o recebe? Hã? Menor. Quem dá o dízimo é menor do que quem o recebe. Nós, quando damos o dízimo a Deus, a décima parte dos nossos rendimentos, e damos isso, fazemos isso como referência à Bíblia e àquilo que acontecia no Velho Testamento, e já temos falado que o dízimo é uma referência. Não há dízimo no Novo Testamento, porque no Novo Testamento as pessoas nunca davam menos do que o dízimo. Portanto, as pessoas traziam aquilo que tinham, repartiam para que todos tivessem igual. O dízimo é uma referência, podemos usá-la, mas isso não é uma lei, é uma referência. Então, Abraão dá a Melquisedeque o dízimo. Isto diz-nos que Abraão era menor do que Melquisedeque. E reparem, Abraão era o pai da nação de Israel. Era o pai. Quando os judeus se referiam a Deus, eles diziam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sendo Abraão o pai deles todos. Foi a Abraão que Deus prometeu uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Foi a Abraão que Deus prometeu a nação de Israel. Portanto, não havia personagem mais ilustre do que Abraão. Mas havia. Melquisedeque aparece aqui vindo do nada e recebe de Abraão o dízimo. Então quem é este Melquisedeque, que é até maior do que o próprio pai Abraão? Vamos ver aqui o significado dos nomes que temos aqui, para percebermos melhor. Ele era rei de Salém. Salém, a palavra Salém, há algum debate sobre isto, mas um dos significados que é apresentado é paz. Daqui vem o nome da cidade, Jerusalém. Fundamento de paz, quer dizer alguma coisa desse género. Apesar de que há algum debate sobre o significado das coisas. Ou cidade de paz. Então, Salém significa paz. Melquisedeque significa o quê? Rei de justiça. Então, e quando diz aqui Melquisedeque, rei de Salém, o que é que isso significa? Melquisedeque, rei de Salém, quer dizer rei de justiça e de paz. Melquisedeque é sombra de quem? Cristo. Rei de justiça e de paz. Quem é o rei de justiça e de paz? Quem é o príncipe da paz? Jesus. Então Melquisedeque é uma sombra de Jesus. E aparece aqui como uma figura de Cristo, a quem Abraão se submete. Abraão submete-se a Melquisedeque, porque Melquisedeque era uma figura de Cristo. E diz aqui em Hebreus, voltando a Hebreus,
No versículo 6, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, ele é sacerdote eternamente, não é um sacerdote da linhagem de Arão, mais um sacerdote na linhagem, mais um sumo sacerdote como tantos outros. Não, ele era de outra ordem, de outra categoria diferente. Um sacerdote que não era só para aquele tempo e que depois vinha outro substituí-lo, era um sacerdote eterno, definitivo. Sacerdote supremo. Então Cristo, ele é esse sacerdote, o sumo sacerdote acima de todos os sumos sacerdotes. Com Cristo acaba a necessidade do ministério sacerdotal do Velho Testamento. Não era preciso. Aqui está um sumo sacerdote que, em vez de oferecer animais uma vez por ano pelos pecados do povo e pelos seus próprios, vinha-se oferecer a si mesmo, ofereceu a sua vida em resgate por todos. Então o sacrifício de Jesus é suficiente. Não é preciso mais sacerdotes oferecerem o que quer que seja para pagar os pecados. Jesus fez isso de uma forma eficaz e definitiva. Jesus Cristo, ele é o sacerdote supremo. Então, e Cristo, tendo terminado com o sistema sacerdotal do Velho Testamento, ele veio escolher para si um povo também, um povo de sacerdotes. Os sacerdotes do Velho Testamento já não são necessários, mas Jesus, ele veio para instituir um novo sistema, em que há um povo, em que todo ele é sacerdotal. Significa que todos os membros desse povo têm chamado de Deus para fazer a ligação entre as pessoas e Deus. Não que essas pessoas possam fazer alguma separação, alguma barreira entre as outras pessoas e Deus, mas ministram da parte de Deus. Mostram Deus, apontam para Deus. Apontam não para si mesmos, mas para o sacrifício de Cristo, que já foi feito e que é definitivo e suficiente. Quem é esse povo? Diz Pedro, no Novo Testamento, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é este vós? A igreja. Então Deus, há um supremo sumo sacerdote. O regime sacerdotal, que era só para alguns, acabou. Agora todo o povo que Deus escolhe para si, que Deus chama para si, é um povo sacerdotal. É um povo que tem este chamado de ministrar aos outros a reconciliação entre o homem e Deus. Este povo é a igreja. Este povo foi chamado para ser sacerdócio real, para ser uma nação santa. O povo escolhido para que anuncie as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o chamado da igreja. O chamado da igreja é ser sacerdote. É ser um povo sacerdotal. Um povo que foi chamado das trevas para a luz e que agora anuncia isso. Anuncia o poder de Deus. Que ministra o poder de Deus. É um povo de sacerdotes que não precisa de sacrificar animais, porque o sacrifício já foi feito. De uma vez por todas. Então só precisamos de apontar para Cristo. É Ele. Ele é o sacrifício definitivo. Ele é o sacrifício supremo. Os pecados estão pagos. Há perdão em Cristo. Há reconciliação com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. E nós somos chamados como igreja para anunciar isso. Anunciar o poder de Deus. A mensagem, a boa nova. E é isso que nós temos, é em torno disso que nós temos de estruturar a nossa vida. É para isso que Deus chama a igreja. Reparem aqui no para. É a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes. Não diz, é o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que seja um povo muito feliz, fechado nas suas comunidadezinhas. Não diz isso.
Não diz, é um povo que foi chamado para ser muito abençoado, ter muita coisa, ficar assim gordo, ficar assim satisfeito nas suas cadeiras de bênção. Não é isso que diz. Não é esse o propósito, ainda que Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa. Mas não é esse o nosso propósito. O nosso propósito é anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar. E é por isso que nós temos, por todas as maneiras e mais algumas, chegar às pessoas com esta mensagem. Nós, irmãos, nós quando servimos, nós servimos porque amamos. Mas, e há aquela ideia, às vezes no nosso meio paira aquela ideia de que temos uma agenda, não é? A nossa agenda, nós estamos a servir, estamos a abençoar, mas é para trazermos as pessoas para a nossa religião e tal, não é? E a coisa parece que não é tão genuína. Irmãos, o que nós estamos a fazer é servir, ministrando às necessidades do cotidiano, para ministrar a necessidade mais profunda de todas. Proclamar o Evangelho é também servir. É um serviço e é o maior serviço que se pode prestar. Isso tem que se fazer de forma pedagógica. Tem que se fazer de forma sensível. Porque senão vai parecer mesmo que a única coisa que nós queremos é acrescentar pessoas para a nossa religião. Mais um número, mais alguém para fazermos uma lavagem ao cérebro e podermos aumentar os nossos números e ganharmos mais alguma coisa com isso. As pessoas têm essa mentalidade com algumas razões válidas. Porque muitos têm feito isso dessa maneira. Porque muitos, em vez de terem essa sensibilidade, vão e injetam. Não é? Em vez de ministrar, às vezes a igreja injeta a sua mensagem. E isso põe as pessoas na defensiva. Com boas razões. Mas que nunca nos esqueçamos que o maior serviço que nós podemos prestar à humanidade é ministrar Cristo. Porque essa é a necessidade mais profunda do ser humano. Não é receber um cabaz de alimentos, não é ser ouvido, não é ser acompanhado, não é ter terapia, não é fazer parte de uma igreja, não é essa a necessidade principal, não é essa a necessidade mais profunda. A necessidade mais profunda está aqui no coração, é Cristo. A necessidade mais profunda é ser transformado por Cristo. É isso que a humanidade precisa. E é por isso que não temos de ter vergonha em dizer que sim, é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é ministrar Cristo. Agora, o amor tem que se materializar de outras formas, não é? Como diz lá em Tiago, se alguém vem ter connosco a dizer que precisa de roupa para se aquecer, precisa de cobertor, um cobertor para se aquecer, e nós dizemos, vai, Deus te abençoe, Deus te ajude, irmão. Então, a nossa fé é morta. Porque a fé sem obras é morta. Então, por isso é que todas estas dimensões têm que estar presentes. Então, nós temos esta incumbência da parte de Deus de ministrar Cristo. E o autor aos Hebreus fala-nos aqui de Cristo. Ele fala-nos de algumas coisas que nos deixam a pensar. Fala-nos da realidade do preço que Cristo pagou para conquistar esta dádiva para nós. A dádiva da salvação. Em Hebreus 5, no versículo 7, diz que Cristo, nos dias da sua carne, enquanto esteve como homem nesta terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Isto remete-nos para aquele episódio em que Jesus, antes de ir à cruz, estava no jardim a clamar a Deus: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, enquanto homem, foi extremamente difícil. O sacrifício de Cristo não foi algo que tivesse sido feito de uma forma na desportiva. Foi algo que teve um preço incrível. E para Deus, que era o homem em Cristo,
Foi um sofrimento. Diz que as gotas de transpiração de Jesus transformaram em sangue, em gotas gordas de sangue, enquanto Jesus estava no jardim, a preparar-se para ir à cruz. E ele clamou a Deus, com lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. E Jesus disse, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, arranja outra maneira, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo aqui é quase humano demais para o nosso gosto. Nós, como os judeus, também estaríamos à espera de um Messias que viesse e que não tivesse problemas nenhuns. Vamos cá arrumar com isto tudo. Não queríamos um Messias fraco. Não queríamos um Messias que se enfraquecesse. Não queríamos um Messias que chorasse lágrimas e que orasse a Deus com súplicas para o livrar. Queríamos um guerreiro, mas Jesus, ele veio-nos desmontar as nossas expectativas. Jesus era o homem, 100% homem. Como homem, ele sofreu. E sofreu de uma forma atroz. E ele foi ouvido quanto ao que temia. E o que Jesus ouviu foi que a vontade do Pai é essa. É ir à cruz, não há dúvida. E ele foi à cruz. Ainda que era filho, versículo 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Jesus foi ouvido e obedeceu. E Jesus diz que aprendeu a obediência. Mas Jesus precisava de aprender alguma coisa. Enquanto homem, ele fez um caminho. Enquanto homem, Jesus cresceu. Enquanto homem, Jesus caminhou. E sim, aprendeu a obediência. Enquanto homem, Jesus passou por esse processo. Ele era Deus. Não é que ele não tivesse sido sempre obediente a Deus. Ele foi sempre obediente, mas precisava de completar essa obediência de uma forma perfeita e plena, indo à cruz. E ele foi obediente até à morte e morte de cruz. Então Jesus tinha que passar esse teste. Sendo Deus, ele tinha que passar esse teste e ultrapassar esse teste. O teste da obediência perfeita. Será que Jesus podia ter desobedecido a Deus? Será que isso era possível acontecer? Jesus sendo homem e tendo esta missão aqui, nós temos que dizer que sim. Mas isso, ao mesmo tempo, isso nunca poderia ter acontecido. Havia em Jesus o potencial para desobedecer a Deus. Jesus podia ter desistido. Ele disse, ninguém me tira a minha vida, eu mesmo a dou. Ele deu-a voluntariamente. Jesus foi tentado pelo diabo, ele podia ter caído na tentação. Podia. Senão, de que é que isso se adiantava? Era só uma fantochada. Mas, ao mesmo tempo, isso nunca poderia ter acontecido. Porque o amor profundíssimo que sempre uniu a Trindade, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, era forte demais para que isso acontecesse. O amor de Deus iria sempre prevalecer. E prevaleceu. Mas não prevaleceu sem um custo. Prevaleceu com este custo. Jesus, sendo Deus, ele veio à terra como homem para obedecer até ao fim e ser aperfeiçoado. E sendo aperfeiçoado, ele veio ser e fazendo o caminho perfeito da obediência, que é isto que isto quer dizer, fazendo o caminho perfeito da obediência, versículo 9, ele foi a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus fez esse caminho até ao fim. E fez esse caminho com um custo elevadíssimo. Isto não foi um processo fácil. Isto não foi uma coisa natural. Isto foi algo profundamente doloroso. Então Jesus, ele veio ser a causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem.
Há salvação. Mas para se ter acesso à salvação é preciso ter fé. É preciso receber. E ter fé é obedecer a Deus. Aquilo que Deus ordena é que haja fé. Então, não é obedecer a uma série de regras e é assim que se consegue a salvação. Não, a obediência que Deus quer é fé. E quando nós dizemos sim, eu creio, estamos a obedecer a Deus. E é esse tipo de obediência que nos garante a salvação. Porque a salvação já foi conquistada por Jesus. A salvação eterna já está conquistada. Nós só temos que dizer sim, eu creio. E aí estamos a obedecer a Deus. Isso é a obediência. Essa é a obediência que Deus procura. A obediência que Deus procura não é eu fazer todas as boas ações que eu consiga e depois, no fim, logo se vê se a balança se pesa para o lado bom e se eu consigo lá entrar. Não, não é essa a obediência que aqui fala. A obediência que aqui fala é a obediência da fé. Tendo fé, nós podemos ter a salvação. É essa a obediência que Deus pede de nós. Então, obedece a Deus. Quando Deus diz, crê em mim, crê. É isso. E depois dessa obediência, da obediência da fé, vêm todas as outras coisas que mudam na nossa vida. Há muita coisa que muda na nossa vida só por esse ato de fé. E esse ato de fé, o primeiro passo de fé, começa a transformar. A transformação vem em catadupa. É tipo dominó. Depois da primeira peça da fé, as outras peças do dominó começam a cair. E depois nunca deixam de cair até ao fim desta vida. Porque vai sempre haver mais aperfeiçoamento que vai ser necessário. Isto é uma caminhada para a vida toda. Mas o aperfeiçoamento começa na obediência da fé. Dizer sim, eu creio. Faz a tua vontade, Deus, em mim. Faz em mim a tua vontade. Então é isso, irmãos. Aquilo que Deus nos chama para fazer é receber. Receber a salvação eterna que Cristo, o sumo sacerdote, conquistou para nós. Ele já conquistou. Deus oferece-nos de graça a salvação eterna. A salvação eterna é para começar aqui. Começa aqui com um caminho de aperfeiçoamento que Jesus trilhou e que nós somos chamados a trilhar também. E que devemos fazê-lo em igreja, porque é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que façamos esse caminho em igreja, juntos, que possamos estimular uns aos outros, que possamos ensinar uns aos outros como é que se caminha aí, como é que se anda aí. Que possamos ensinar uns aos outros qual é a vontade de Deus segundo a sua palavra. Que possamos apresentar Cristo uns aos outros. E que possamos receber a salvação, dar o primeiro passo de fé e depois dar passos de fé todos os dias da nossa vida até partirmos deste mundo. E essa é a obediência. Então começa por aí. Alguns de nós aqui ainda não perceberam isso. Isso é claro. Não é? Alguns de nós aqui continuam a querer ganhar a salvação através de coisas boas. Ou fazendo algumas coisas boas, acham que essas coisas boas vão apagar as coisas más que são também feitas todos os dias e que depois, no fim, lá estaremos. Não é assim. Não se ganha a salvação a fazer coisas boas. A salvação já foi ganha, já foi conquistada por Cristo, nós só temos de recebê-la pela fé. E depois, sim, Deus vai produzir coisas boas na nossa vida, com a nossa colaboração. Não é? Deus não vai fazer tudo sozinho. Deus vai pedir a nossa colaboração. Porque não vai ser fácil. Há coisas que nos custam a largar. Há coisas que nos custam a entregar. Há lutas enormes que nós temos de lutar para deixar de fazer coisas que nós sabemos que não estão de acordo com a palavra de Deus, mas é pela fé. É pela via da fé, não é pela via do esforço humano. Eu não sei como é que posso explicar isto melhor. Mas eu preciso disto também, porque tantas vezes eu dou por mim a andar pela via do esforço. E se eu faço aqui coisas boas, se isso me ajuda a ganhar o favor de Deus. Não é assim.
Nós precisamos de nos lembrar disto todos os dias. Nada do que nós façamos nos vai fazer conquistar o que quer que seja. Nada do que nós façamos nos vai fazer ganhar a salvação. É um preço alto demais que nós não conseguimos pagar. E por Deus saber disso, é que o preço foi pago por Ele próprio. Ele veio Ele próprio pagar esse preço. E quando nós queremos saldar essa dívida pelo nosso esforço, quando nós queremos ser nós, com as nossas migalhinhas, a saldar essa dívida, nós vamos viver uma vida de religião, de frustração, de sofrimento, de vazio, e nunca vamos experimentar na plenitude aquilo que Deus tem para nós. E depois vamos viver uma vida de religião. Isso, irmãos, isso é a pior coisa. É a pior coisa. Viver uma vida de religião. Uma vida de esforço para fazer coisas boas e tentar ganhar alguma coisa de Deus. É a vida mais frustrante que pode haver. Irmãos, na minha opinião, é melhor nem sequer... É melhor estar longe. Do que estar a morrer à sede à beira da água. Para mim é melhor estar longe da água. Não sei, é só a minha opinião. Estar a morrer à sede à beira da água, isso é trágico. Ou quando Deus nos oferece água, nós estarmos à procura da água, Deus oferece-nos a sua água, oferece-nos uma fonte de água que nunca se esgota e nós andamos a beber das poças da lama. Para mim é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Então isto está acessível a todos nós. Deus chama a sua igreja para apresentar isto e para viver isto. Porque os sacerdotes que são hoje a igreja, apresentavam as suas ofertas também pelo seu próprio pecado, mas apresentavam também pelo pecado do povo. Então ligavam-se a eles próprios a Deus e também ligavam o povo a Deus. E nós, igreja, somos chamados para fazer isso. Nós temos que viver isso também. Amém? Isso está acessível a cada um de nós. Não precisamos de nenhum sacerdote. Deus está acessível. A sua presença está aqui. A qualquer momento nós podemos entrar no Santo dos Santos e estar no centro da presença Shekinah de Deus. Está acessível a todos nós. Vamos ficar de pé. E nesta manhã, há a oportunidade de Deus para nós entrarmos na sua presença. A sua presença está acessível. O caminho está aberto. O caminho é Cristo. Há oportunidade para nós nos chegarmos e recebermos aquilo que Deus tem para nós pela fé, só crendo, sem qualquer obra, sem qualquer esforço. O esforço é nós deixarmos que seja Deus a fazer e desistirmos nós de fazermos pela nossa própria força. É baixar as defesas, é largar, é esvaziar-nos das nossas ideias, esvaziar-nos dos nossos esquemas, esvaziar-nos das nossas tentativas. Vamos deixar Deus. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar a sua presença envolver-nos. Vamos receber aquilo que Ele tem para nós pela fé. Vamos receber Cristo. Vamos receber Cristo na nossa vida.